É daqui que eu tô fazendo a demonstração da sua coordenação motora. Filho, não faz isso com a mãe. Toma. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, a atualização do desenvolvimento do Pedro está com 5 meses agora. Não fiz o vídeo de 4 meses, mas vou atualizar tudo pra vocês hoje. Então bora começar. Antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho, gente. Vídeo todos os dias de segunda a sexta-feira. E também não esqueçam de visitar minha loja online. Franhas de cetim, toucas de cetim, toalhas de microfibra, tudo pra você cuidar dos seus cachos sem sair de casa. E também hobbies de cetim. Gente, cupom aqui na tela. Vai lá na nossa loja online. O Pedro, inclusive, tá indo lá pra nossa loja, tá trabalhando agora todos os dias com a gente. Vamos começar, galera. Eu mostrei pra vocês como é que foi o desenvolvimento do Pedro. 1 mês, 2... Quando ele nasceu eu já trouxe 2 meses, 3 meses. Eu pulei o 4º mês. E agora estamos voltando no 5º mês. E agora eu quero contar pra vocês tudo que mudou. E eu vou trazer até vídeos pra mostrar pra vocês tudo o que aconteceu. Primeiro, tá usando sapato? Tem sapato muito lindo. E agora? Tá muito frio e o Pedro tá espirrando. E sim, parece que ele tá ficando meio resfriadinho. Vai no médico. O que acontece, galera? Vocês podem ver que agora o Pedro ele fica mais durinho, ó. Eu consigo segurar ele assim, que ele fica bem durinho. As costinhas dele fica bem firme. Antigamente, quando ele tinha uns 2 meses, ele não gostava de ficar nessa posição, gente. Só deitado assim, igual o bebê mesmo. Não tem firmeza nas costas, não gosta de ficar em outras posições. Agora o cabelo dele chegou a cair lá no 3º mês, mas agora tá crescendo de novo. Nós temos o quê? Um moicano. Mostra, Pedro. Temos um moicano bem crescido. Dá pra pentear e alguns tufinhos crescendo mais aqui e aqui sem cabelo. Mas ó, tamo firme na promessa, gente. Ó, aqui tem mais cabelo, aí aqui nem tanto. É assim, sabe? Mas um moicano tá em dia. Um moicano tá firme. Agora ele tem mais coordenação motora. Ele pega as coisas, vou pegar um brinquedinho pra vocês verem. Ele pega as coisas, ele põe na boca. Ele tá na fase de colocar tudo na boca. 5 meses, põe tudo na boca. Ó o brinquedinho, vamos ver se ele pega na frente de vocês. Toma, Pedro, pega. É daqui que eu tô fazendo a demonstração da sua coordenação motora. Filho, não faz isso com a mãe. Toma. Isso, pegou de qualquer jeito. Pegou tudo errado, mas pegou. Aí eu bato assim na mãozinha pra ele lembrar, ó, que ele pode pegar. Não quer pegar, não quer fazer a demonstração na frente de vocês. A gente combina uma coisa, chega pessoalmente e faz outra. Aí, ó, pegou. Leva tudo direto pra boca. São sinais assim de prontidão muito forte de que ele já tá chegando perto de comer, gente. Isso por quê, gente? Porque no 6º mês, mês que vem, ele já inicia a alimentação. Então, tudo ele põe na boca porque... E se bate, né? Tudo ele põe na boca porque já é um sinal de que tá chegando esse momento. Quando eu tô comendo alguma coisa, ele quer pegar da minha mão e ele quer pôr na boca dele. Então já é um sinal de que daqui a pouco ele vai começar a comer. A coisa assim mais chocante desse 5º mês, galera, foi o fato do Pedro agora ter mais coordenação motora. Eu mostro as coisas, ele pega, ele interage, ele fica muito mais de barriga para baixo, forçando assim a coluna mais reta. Ele consegue ficar bem assim sentado, sabe? Não pode ficar sozinho porque ele desequilibra e cai, mas ele consegue já sentar. Com 2 meses, 3 meses não consegue muito bem. É tudo muito mole, sabe? E agora no 5º mês dele, ele consegue ficar sentado real. Ele tá bem gordinho, gente. Esse 5º mês, assim, é marcado por um bebê cheinho. Olha, virou um parafuso o braço dele. Antes era um bracinho magrinho, fininho. Agora ele tá todo parafuso, sabe? Então engorda bastante. E detalhe, ele só toma leite do peito. Mesmo assim, engorda bastante, é uma fase. Ele sorri muito. Outra coisa, pensa num bebê que sorri, gente, é o bebê mais perigoso que tem, aquele que sai rindo pra todo mundo. Deixa eu ver se ele vai rir pra vocês, ó. Vai, Pedro. Cadê o gatinho? Cadê o gatinho, mamãe? Cadê o gatinho? Toda vez que estimula, ele ri. Ele ri com muita facilidade. Pensa num bebê social que sai rindo por aí, pros desconhecidos. Não pode. Tem que se fechar, não pode ficar rindo assim pra todo mundo. Arranha a própria cara. Olha isso aqui, tá cheio de arranhão na cara, cadê? Cadê o arranhão? Tá com uma cicatriz aqui, parece até um bebê perigoso, sabe? Cheio de marcas da vida. Todo arranhado. Por quê? A unha dele cresce um pouquinho, ele já arranha a cara. Aí tem que correr e cortar. Agora tá cortadinha. Mas assim, pesado, gente. Pesado. Tá com 7,5 kg. Nossa, o bebê ele vai crescendo, vai ficando pesado. Eu sei que é óbvio, mas conforme o bebê vai crescendo, você às vezes esquece que ele vai ficando mais e mais, você começa a cansar e você esquece. Pô, ele tá aumentando. O que foi? É. O que foi?
Olha, gostoso. Olha, gostoso. Que gostoso. Olha, gostoso. Outra coisa, ele consegue enxergar a gente de longe. A gente dá tchau assim de longe no quintal pra ele, ele já enxerga. Tudo desenvolvendo. Antes, era assim, ó, não conseguia enxergar nada, não conseguia nem te olhar no olho, sabe? E conforme vai desenvolvendo, ele vai te olhando. E por que eu não fiz aqui o vídeo de 4 meses, gente? Porque 4 meses foi, assim, um trauminha. Ele teve regressão do sono com 4 meses. Ele começou a acordar com mais frequência à noite. Ele começou a ficar mais irritado. Ele começou a ficar assim, é mais chatinho, sabe? Chorando mais, enfim, eu só queria que acabasse. Agora com 5 meses está estabilizando. Só que é uma fase assim, 4, 5, 6, ele ainda não consegue ficar muito sozinho. Então, gente, ele quer muito colo. Tá ficando enjoado de ficar nessa posição. Tá ficando enjoado. Vou entregar pro Renan levar ele pra passear. Porque além dele querer muito colo, não pode ser um colo parado. Tem que ser um colo em movimento, entendeu? Tem que ser na posição que ele quer e andando pra onde ele quer, gente. É assim, o bebê começa a ter vontade. Ele começa a ter, ó, o quê? Preferências. Pera aí, vai lá pro pai. Pronto, gente, ó. Entreguei pro Renan pra eu conseguir terminar o vídeo. Aí o Renan colocou no canguru e vai os dois mexer no quintal. Nas plantinhas. Show! Porque ele tá numa fase, gente, em que ele quer muito colo, mas tem que ser um colinho assim, que você tem que andar, tem que falar com ele. Aí muda, senta ele um pouco, ele quer ficar sentado, brincar um pouco também. Ele quer ficar deitado também no tatame dele, rodar um pouco, girar, sabe? Então, ele tá naquela fase em que ele enxerga, ele já toca no pé dele, coloca o pé dele na boca. Então, agora, o que ele quer? Ele quer ficar, tipo, andando, ele quer explorar. Ele não é mais aquele bebê recém-nascido que não aguenta, que... Se você andar com ele, ele já fica estressado e cansado, porque o corpinho não aguenta. Ao contrário, agora você tem que cansar ele, tem que viver, para que ele fique mais calmo e também que ele durma melhor, porque ele tá começando assim aos poucos a regular o sono dele, igual de um adulto. Mas bem aos poucos, não é totalmente não. Ele tem ali umas 3 sonecas no dia, 4 sonecas. Sonecas agora são curtas, logo ele acorda e quer viver. E a gente percebe o seguinte, conforme ele vive e a gente anda com ele, caminha, vai pra tal lugar, ele cansa e dorme mais. Conforme ele fica muito parado, sem nada, ele dorme menos. É igual a gente, mais ou menos. Não é muito, tá, gente? Mas aos poucos ele vai ficando igual um adulto. Igual uma criança, pelo menos. Que se ele fez pouca coisa, ele não tá cansado. Então ele dorme menos. E quando ele cansa muito, ele dorme mais. Aos pouquinhos, não totalmente, tá? E o que acontece? A gente percebe assim que mais trabalho. Ele agora começa a dar mais trabalho. Por conta que ele quer andar, por conta que ele quer bater papo, por conta que ele quer brincar. Você tem que ficar mais com ele. Porém, gente, por algum motivo, não é tão difícil quanto o recém-nascido. Porque o recém-nascido, você não consegue interagir com ele em nada. Ele só mama, faz cocô e dorme. Ele só faz 3 coisas. Mama, cocô e dorme. E ele demora muito pra mamar, ele fica mamando ali uma meia hora no seu peito, que ele mama devagar. Ele dorme umas 3 horas direto. E ele faz o cocô que você tem que trocar, que é bem instantâneo. Ele mama e já começa a fazer cocô e xixi. Então você não tem muito que interagir, mas você tem que estar lá a todo momento. E é muito frágil e não pode nada e tem que tomar cuidado com tudo. Pois agora o Pedro precisa de mais interação. Ele olha, ele sorri, ele quer viver tudo. Mas como ele interage mais com a gente, como ele consegue sair, consegue viver, aceita colo de outras pessoas, por algum motivo dá mais trabalho, só que é menos pesado. Por algum motivo. Você não tem que fazer quase nada com o recém-nascido, mas o recém-nascido dá um super trabalho. Ele acorda muitas vezes, não te deixa dormir bem. O Pedro eu já consigo dormir melhor agora nos 5 meses dele. Como eu disse pra vocês, no 4º mês ele deu uma regredida no sono. Teve uma regressão, ele tava acordando muito. Só que pra mim não faz diferença nenhuma, sabe por quê? Porque ele dorme no berço dele, mas no meio da noite ele acorda pra mamar, aí eu trago ele pra dormir comigo,
E à noite, conforme ele quer ir mamando, que não é muitas vezes, eu só tiro o peito assim de lado, gente, e eu continuo dormindo. Continuo dormindo. É bem assim, eu continuo dormindo. Mais ou menos, né? Eu fico sonolenta, mas eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu vou tirando uma sonequinha, então eu não fico muito cansada, sabe? Agora é diferente se eu tivesse que levantar toda noite, toda vez que ele quisesse mamar, coisa que eu fazia quando ele era recém-nascido. Levantar, senta na cama, dá de mamar. Isso vai cansando, você vai ficando muito cansada. O recém-nascido não faz quase nada, mas te cansa muito mais. Já um bebê goguzão, igual ele tá, cansa menos, sabe? Fora, gente, que não tem preço, assim, o desenvolvimento, a interação dele, ele sorri pra você. Esses dias, vou até mostrar a filmagem, nós tentamos dar fórmula pro Pedro, primeira vez que ele ia colocar fórmula na boca. Por quê? Porque eu fui no dentista, contei aqui nos vídeos antigos, eu contei que eu fiz canal, e aí, gente, a dor fenomenal, eu tive que colocar anestesia. E não pode dar peito com anestesia, tem que esperar passar o efeito. Tentei a primeira vez da fórmula, sem ter preparado ele. Olha a besteira que eu fiz. Pois ele rejeitou. Inclusive tem a filmagem aqui, ele olhando pra minha cara assim, ó. O que é isso que você tá me dando? Eu coloquei na boca dele, ele sentiu o gosto do líquido, ele ficou assim pra mim. Ou seja, ele começa a desenvolver expressões de descontentamento, de felicidade, de alegria. E isso não tem preço, gente, não tem preço. Porque uma coisa é você cuidar de um bebê delicado, recém-nascido, que tá quase que em estado vegetativo. Uma coisa que me marcou muito é como o recém-nascido ele fica em estado vegetativo. É tipo, quase... Gente, o recém-nascido, ele não tem força pra virar a cabeça. É por isso que é perigoso colocar pra dormir junto. É perigoso colocar cobertor do lado dele, ele pode sufocar. Por quê? Porque ele não tem força pra virar a cabeça. Sério, é chocante o recém-nascido. Foi uma fase difícil. Agora, com 5 meses, vai você tentar tampar a respiração do Pedro que ele vira o soco na sua cara. A mãozinha dele tá forte. Ele, ó, agora sim. Ele pegou, gente, no meu peito, que ele tava mamando, ele pegou no meu peito e fez isso aqui, ó. Eu peguei na mão dele, Pedro, isso dói. Ou seja, a gente tá correndo perigo na mão dele. Não é ele que tá correndo perigo na nossa mão. Porque ele começa a ganhar força, ele começa a ficar ali mais... se mexer, sabe? Ele começa a mexer, a coluna fica dura. Então é muito gostoso esse desenvolvimento. À medida com que o tempo vai passando, vai ficando trabalhoso, porém mais fluido, sabe? Você se acostuma. Aí o pessoal fala, não, você acha que tá difícil? Pois você não viu a fase dos 2 anos. Você acha que tá difícil? Você não viu os 4 meses. Você não viu 6 meses. Pra mim, a fase mais difícil foi recém-nascido. Tudo é perigoso. Ah, não pode sair de casa, não pode ir no mercado, não pode fazer nada, porque o bebê não pode ter contato com nada. Nada, ele não tem nenhum sistema imunológico. Não pode dormir do seu lado, tem que dormir longe, mas ele não gosta de dormir longe. Mas se dormir perto de você é possível sufocar, porque não consegue virar a cabeça. Então eu achei o recém-nascido pesado. E 5 meses agora tá sendo uma fase mais gostosa. Em que o Pedro interage com a gente, sorri, quase bate papo com a gente, só não consegue falar, mas ele fica soltando, ó, grunhidos, ele fica gritando, ele fica porque ele quer já bater papo. Pra ele tá batendo papo. Outra coisa, gente, ele consegue agora se distrair. Por exemplo, brinquedo, tudo agora ele tá usando, sabe? Antes a gente tinha brinquedo aqui, ele não usava. Ele não conseguia interagir com o brinquedo, porque não tava na fase. Agora, com 4, 5 meses, ele pega o brinquedo, ele brinca com o brinquedo. Ele pega o mordedor e ele fica no mordedor, ó, mordendo. Antes o mordedor ficava de lado, porque não estava na fase. Então é gostoso você ver tudo isso, sabe? É gostoso você ver toda essa evolução da criança, ver que ela tá evoluindo, sabe, conforme o tempo. Quando ela olha pro nosso rosto, ela sorri. Quando ela olha pro rosto de um desconhecido, às vezes ele sorri, mas às vezes ele estranha. É interessante ver tudo isso, sabe? Então, esses são os 5 meses do Pedro que tá acontecendo. Agora eu vou contar de mim, tá? Como é que tá sendo pra mim a amamentação, a queda de cabelo, mas ó, não vou ficar reclamando não, tá? Vou contar outras coisas também. Queda de cabelo, como é que tá meu peso, como é que tá sendo essa experiência pra mim. Mas de cara assim, gente, em relação ao Pedro, tá, graças a Deus, tudo dando certo. Mas não se enganem, é pesado. Não se enganem, não é porque eu tô falando que tá melhorando, que tá ficando menos pesado, que tem muita coisa gratificante. É maravilhoso, gente, a gente acordou hoje é domingo, né? A gente acordou com ele sorrindo. Ele tava dormindo com a gente na cama e ele sorrindo, tudo super. Ele sempre acorda feliz. Ele acorda sorrindo. Aí é até difícil pra você acordar mal-humorada, uma vez que ele acorda super feliz. Você vê aquela carinha rindo, você ri junto. E dormir, ele dorme super bem. Ele dorme 10 da noite. Quando eu coloco ele pra dormir, ele já tem rotina. Ele toma banho, vem pra cama comigo, vira, já mama no peito deitado, já sabe que é hora de dormir, já adormece. Eu pego ele quando ele dorme, que é coisa de meia hora.
pego ele e boto no berço. Dali ele não acorda mais. Ele só acorda 3 da manhã pra mamar. E depois já dorme comigo. Eu já nem lembro mais quantas vezes ele acorda, porque eu estou meio pra lá, meio pra cá. Mas ele mama algumas vezes. E quarto mês foi uma fase mais chatinha, porque ele ficou reclamandinho. Ele ficava reclamando bastante. Queria muito mais colo e tava meio chatinho, por conta do alto nível de desenvolvimento. Começa a desenvolver muita coisa, mas muita coisa ao mesmo tempo. Disse que o bebê fica estressado. Mas não foi nada também extremo. Mas pra nós também foi uma mudança. A gente viu ele mudando muito, né? E agora com 5 meses deu uma estabilizada. A gente tá ansioso pra introdução alimentar. Porque mês que vem, a gente agora tá no dia 12, 13. Mês que vem, daqui a 15, 20 dias, 16 dias, ele vai começar a comer os primeiros alimentos. Então a gente tá bem ansioso com isso, porque ele já tá dando sinais muito claros de que ele quer comer. Tudo ele põe na boca e ele olha a nossa comida e quer pegar e pôr na boca. Sim, ele não tem consciência, mas vocês entenderam, né? São sinais de que ele já tá de prontidão, né? Que ele já tá ficando pronto para poder comer. Mas tá sendo assim uma experiência maravilhosa, magnífica. O Pedro, ele tem apenas a cara do Renan, tem nada meu, eu acho. Não sei o que aconteceu, né? Xerox do Renan. Vai entender. O cabelo dele ainda não tá cacheando, tá meio liso, mas a gente sabe que vai cachear, vai engrossar e ficar cacheado, porque o meu e o do Renan é grosso e cacheado. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, perdeu todos os sapatos, tá perdendo um monte de roupa. Socorro Deus, a gente perdeu todos os sapatos, tive que comprar. Vou até contar um negócio pra vocês. Todo mundo fala, comprar sapato pra criança não vale a pena. Gente, deixa eu explicar. A criança, o bebê, ele não usa sapato. É verdade, ele não usa no chão. Mas na hora que você vai no aniversário, na hora que você vai na igreja, é um pouco isso. Ninguém liga. Mas todos os bebês estão de sapato. E aí você leva o seu bebê de meia. E eu levei ele de meia, porque o sapato dele não tava servindo. Mas o Renan ficou indignado. Ele falou, ele está sem sapato, mas ele é um bebê. Eu não sei o que acontece. Ninguém liga, gente. Ninguém fala nada, não tem nada a ver, só um bebê. Bebê não precisa usar tênis nem sapato, só que é estranho porque todos os outros bebês estavam de sapato. Todo mundo tem tênis. E o nosso lá, descalço, de meinha. Então eu corri, comprei na Shopee um tênis pra ele, que é o que eu mostrei pra vocês, porque ele perdeu todos os sapatos. O pé dele cresceu, tá mais ou menos assim, parecendo um pão. E não cabe mais no sapatinho de recém-nascido, perdeu todos, eu tinha vários. E aí, ele sem sapato, rolou uma situação assim, tinha evento pra ir, festa, tudo, e era estranho levar ele só de meia. Sei lá, a gente achava esquisito, porque tá acostumado a colocar sapato. Me conta aqui sua experiência, gente. Então, pra mim, sapato foi importante. Tudo, na verdade, que eu comprei pro Pedro, eu usei. Teve uma coisa ou outra que não fluiu muito, mas a maioria das coisas a gente usou. Inclusive, todos os brinquedos, tudo. Mas vamos lá, gente. Agora, sobre mim, vou contar pra vocês. Gente, cabelo afinou bastante, né? Mas eu tô sabendo, assim, me virar bastante com ele. Tô sabendo. Agora a tendência é ele parar um pouco de cair no 6º mês. Então falta ali 20 dias, 17 dias para ele começar a diminuir a queda, segundo a maioria dos casos. A maioria para de cair com 6 meses. Mas estamos aguardando. Assim, toda vez que eu puxo, cai. Mas eu tô agora me adaptando a isso, acostumando, cuidando do meu cabelo normalmente. Agora, uma coisa que eu tô muito feliz é o tamanho dele. Ele tá bem longo. Ele tá quase na cintura aqui, ó. E pra evitar sentir que a queda tá tão grande, eu deixo ele com bastante volume e nem dá pra perceber, gente. Assim, durante o dia eu nem sinto. Eu sinto mais no banho. Mas durante o dia, ele seco, finalizado. Aqui é meu day after. Eu não sinto tanto. Então, dá pra aguentar. E emagreci horrores. Eu emagreci muito, gente. Não sei se é a amamentação. E assim, eu tô comendo doce, eu como de tudo. Não tô nem aí, não tô seguindo dieta, não tô indo pra academia. Quero voltar, mas eu parei um tempo de ir agora. Faz 5 meses, o tempo do Pedro, que eu não vou pra academia. Mesmo assim, é um período agora de amamentação, do pós-parto, em que emagrece muito. E eu tô ficando bem magra, eu tô sentindo. E todo mundo que ficou sem me ver durante um tempo e agora me viu, diz que eu tô magra. Eu também senti que eu dei uma emagrecida. Não sei o que acontece, eu não pesquisei o assunto porque eu nem liguei. Acho que é a questão do pós, da amamentação e tal. Mas sigo normal. Eu estou voltando a trabalhar, já voltei e tô levando o Pedro junto com a gente. Então, agora com 5 meses, eu consigo voltar e o Pedro aguenta ficar lá no trabalho com a gente. Ele aguenta, consegue voltar e voltar normal, sem estar estressado. Porque antes a gente fazia isso e ele voltava estressado, agora ele volta normal. Então eu voltei a trabalhar e isso me fez muito bem. Muito bem, de forma hormonal, de forma mental, saúde mental fez muito bem eu aos poucos começar a voltar a minha vida ao que era antes. Porque eu gostava da minha vida como ela era antes. Então, à medida com que eu vou voltando a trabalhar, fazer minhas coisas, sabe?
conversar aqui com vocês. À medida com que vai voltando, mais eu vou gostando. Meu corpo voltou assim 100% ao normal, a minha barriga, tudo voltou ao normal, gente. Tudo voltou ao que era antes. A única coisa que parece um pouco fora é um pouco dos hormônios ainda. Às vezes eu tenho uns pensamentos estranhos. Às vezes eu tenho uns pensamentos que eu sei que não é normal eu ter. Não é nada psicótico, não. Mas às vezes eu tenho assim, às vezes crise de identidade, uns negócios assim, meio esquisito, assim, uns incômodos que eu sinto do nada. Eu acho que é uma pegada hormonal. Ainda mais porque eu tô na fase que perde hormônio. Por conta do cabelo, o peso. E às vezes eu me vejo paranoica, uns pensamentos bestas, assim, tipo, cismada com alguém, cismada com as coisas que eu tô fazendo. E eu não sou assim. E eu acho que eu tô com umas paranoias meio hormonais agora. Mas eu acho que é hormonal. Então eu logo desencano, falo, me conta aqui a sua experiência. Você sentiu que ali no 6º mês, 7º mês você tinha um negócio esquisito? Me conta aqui que eu quero saber. Mas de resto é isso. Tô hidratando meu cabelo com Morte Súbita da Lola, shampoo condicionador da Lola, às vezes o da Ápice. Eu tô finalizando meu cabelo com Salon Laré de chocolate, que eu tô esperando ele acabar. E como tá no inverno e o meu cabelo fica difícil de finalizar em todas as ocasiões, então no inverno por conta do frio, então eu tô usando de chocolate mesmo, só esperando ele terminar, sabe, gente? Eu testei a Curly Gelatine da Soul Power, tá aqui a foto, pela primeira vez pra me ajudar no inverno, junto com o chocolate da Salon Line. Não gostei da Curly Gelatine, ela ressecou meu cabelo. Não gostei não, e muita gente gosta, não gostei não, gente. Mas é isso, minha finalização tá a mesma de sempre. Eu só tô deixando um pouco mais de linha aqui na minha franja, porque eu acho bonito assim, o caimento, pra esconder minha calvície, sabe? São táticas que vão nos ajudando. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. E me conta aqui a sua experiência na maternidade, ou você com alguma irmã que você acompanhou, e se tudo que eu tô contando pra vocês já sabiam sobre o desenvolvimento e tudo, e até a mudança nossa durante a maternidade. Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo! Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.